Você, treinador de futsal, que trabalha com as diversas categorias dessa modalidade, em algum momento dessa sua longa carreira, você precisou utilizar o goleiro-linha como uma tática, como uma estratégia para vencer o seu adversário? Bom, eu muitas vezes precisei utilizar dessa situação, tanto atacando quanto defendendo, porque o goleiro-linha ele tem funções específicas, ofensivas e defensivas. E hoje o nosso tema da aula é goleiro-linha ofensivo. Porque quais são os principais benefícios que o goleiro-linha pode trazer para você no seu ambiente competitivo? É claro, em situações de adversidade no placar, onde você precisa fazer gols, você precisa ter mais um jogador na linha, buscando, obviamente, uma certa vantagem frente ao seu adversário. Eu sou o professor Adolfo Cardoso Amorim, tenho especialização, mestrado e doutorado na área esportiva. Todos os estudos, toda a minha experiência vinculado à modalidade de futsal. Seja bem-vindo e eu espero que a nossa aula hoje seja muito produtiva e muito significante para você que é um treinador de equipe de rendimento. Antes de começar então a falar do nosso tema de hoje, vou pedir a você sempre, olha, dá aquele joinha, curta, compartilhe, por favor. Não deixe de me seguir pelo Instagram, pelo Facebook e o principal, se inscreva no meu canal de futsal pelo YouTube. Isso me dará muito mais condições para trazer novos conteúdos para vocês poderem me acompanhar e a gente ir falando dessa modalidade que eu sempre digo apaixonante, que nós todos adoramos e muito, ok? Então olha lá, aquele joinha aí, não esqueça. Olá, professor Amorim, eu sou Juruna de Foz do Iguaçu, fui seu ex-atleta em Maringá e sigo o seu canal no YouTube. Sou um apaixonado pelo futsal. Um grande abraço. Muito bem, eu também sou. E você, de todo o Brasil, que está vinculado com essa modalidade, que ama o futsal, não deixe de me mandar um vídeo dizendo, olha, eu sou um amante do futsal. Nós vamos compartilhar e vamos colocar aqui também na nossa live, no nosso canal do YouTube, ok? Muito bem, meus amigos treinadores. Nós vamos começar falando do goleiro-linha, entendendo quem é esse goleiro-linha, né? Claro, talvez vocês já compreendam muito bem quem que é o goleiro-linha. O goleiro-linha, meus amigos, ele surgiu com a alteração das regras. As alterações são várias durante todos os anos, mas em janeiro de 2011, com a alteração da regra, possibilitou o goleiro de futsal jogar na linha, tornando-se o quinto jogador em situações especiais do jogo. Nós podemos citar assim, situações onde nós estamos perdendo o jogo e a gente precisa, de alguma maneira, criar opções para chegarmos a reverter esse placar. Então a ideia de ter um jogador a mais na linha fez com que mudassem várias estratégias de jogo, de ataque e de defesa. Janeiro de 2011, veja bem que já tem algum tempinho. E muitas mudanças foram acontecendo ao longo desse tempo. Sempre buscando o quê? Com o goleiro-linha ultrapassar, sair de uma defesa equilibrada, vencendo o nosso adversário e conseguindo o êxito que é o gol. Porém, já vou adiantar a vocês, gente, com a evolução dessa tática, dessa opção do goleiro-linha, hoje em dia a gente vê muitas equipes colocando o goleiro-linha não somente quando estão perdendo a partida. Em que momento do jogo? Quando é que você pode usar o goleiro-linha? Em qualquer momento da partida. A regra permite que você, iniciando o jogo, você já coloque o seu goleiro-linha. Quem pode ser esse goleiro-linha? Pode ser o goleiro da sua equipe, caso ele tenha realmente condições de trabalhar os fundamentos técnicos de um jogador de linha, que é o passe, que é a condução de bola, que é o chute, que é o domínio. Então, essa mudança de janeiro de 2011 fez com que o nosso goleiro se aprimorasse ainda mais, exercendo tarefas dentro do gol, as defesas, os fundamentos do goleiro, e as tarefas e as ações do jogador de linha, como eu já falei para vocês.
Tá? Então qualquer jogador pode fazer essa função. Então você tem na tua equipe lá um bom goleiro com as mãos, mas não sabe trabalhar com os pés, você pode colocar um jogador da linha para fazer a função do goleiro linha. Eventualmente fazendo as substituições no momento certo, né? Para que você tenha sempre um jogador que faça bem essa função. Quais os benefícios e quais os prejuízos que a gente pode ter utilizando o goleiro linha? Bom, os benefícios, meus queridos treinadores, é um só. É conseguir fazer o gol. Ou podemos ter outra forma de nos beneficiar com essa tática. É manter a posse da bola. Eu também percebo que algumas equipes utilizam dessa estratégia para que saia de uma marcação, de uma pressão muito forte. Porque você colocando um quinto jogador na linha, é claro que você vai ter mais possibilidades de realizar passes, de ficar com a posse da bola. Isso é muito óbvio, você tem um jogador a mais, né, realizando uma boa troca de passes, você mantém mais a posse da bola e você consegue temporariamente sair de uma marcação-pressão, que são momentos do jogo. Porém, por outro lado, tem que estar muito ciente do prejuízo que isso pode causar também, né? Perder a posse da bola, forçar um passe, errar um passe, pode fazer com que a equipe adversária retome essa posse da bola e você, não tendo nenhum goleiro dentro da área, fazendo a função de goleiro, você vai sofrer o gol. Para quem acompanhou o último jogo, o primeiro jogo, aliás, não foi o último que eu assisti, tá? O primeiro jogo da final da Liga Nacional, nós podemos perceber isso, né? O Sorocaba foi utilizar o goleiro linha e acabou sofrendo 2 gols. Cascavel marcou muito bem, retomou a posse da bola e conseguiu êxito nessa situação que era, até certo ponto, desfavorável, com um jogador a menos. Mas aí tem toda uma sistemática, tem todo um posicionamento defensivo que nós não vamos falar hoje. Isso vai ser assunto para um outro momento. Nós vamos focar hoje no goleiro linha ofensivo, nas situações, nos posicionamentos do goleiro linha ofensivo. Mas é uma prova disso. Eu já passei por isso, eu tenho certeza que você também. O fato de nós termos um jogador a mais na linha não significa que nós vamos ter o sucesso. Isso tem que ser treinado, treinado, treinado repetidamente. Não é simplesmente colocar um jogador a mais na linha que você vai ter o sucesso. Nós temos que sempre pensar na organização do jogo. E isso parte de um posicionamento. Isso parte de alguns sistemas ofensivos. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui na minha quadrinha alguns sistemas que você pode utilizar quando você vai precisar colocar o seu goleiro. Então é assim, qualquer jogador pode fazer o goleiro linha, em qualquer momento do jogo você pode utilizar o goleiro linha. Quando surgiu a opção do goleiro linha, era um costume utilizar o goleiro linha apenas faltando 2 minutos para terminar, 2, 3 minutos para terminar o jogo, você colocava o goleiro linha, porque era um risco muito grande e o medo de sofrer o gol e acabar com todas as suas opções de vencer o adversário é muito presente. Com o passar do tempo, os treinadores foram ficando mais confiantes, foram criando novas estratégias, as orientações foram sendo mais reforçadas em relação a não ter pressa, a trabalhar a posse da bola, buscando criar essas situações. Eu penso que o grande erro quando utilizamos o goleiro linha é justamente trabalharmos com a pressão do tempo, correto? Você tem o tempo está acabando, e aí você começa a acelerar demais, você começa a tomar decisões erradas, mas tem hora que não tem jeito, né? Faltando ali segundos, você vai ter que arriscar tudo. Aumenta o risco de dar errado e você sofrer o gol. Mas é claro que também já foi comprovado, e a gente sabe disso, que muitos jogos foram revertidos, os placares, utilizando o goleiro. Então por isso que eu reforço a ideia. Não deve ser usado aleatoriamente, sem um treinamento, sem uma pré-determinação. Você tem que trabalhar isso durante a semana. Você tem que treinar várias situações de jogo. Ter jogadores que fazem bom passe, que são seguros, que têm uma boa visão de jogo, uma boa leitura de jogo. Desta maneira você vai conseguir implantar e fazer com que a sua equipe se torne ainda mais competitiva. Pode ter certeza disso.
Eu vou mostrar a vocês aqui alguns posicionamentos básicos, iniciais, e um que eu gosto de utilizar bastante, entendendo que isso vai do treinador, da sua equipe, de criar, de posicionar e encontrar soluções para utilizar o goleiro linha e conseguir vencer o seu adversário. Então, observem bem aqui na minha quadrinha, para vocês entenderem. O vermelho é a nossa equipe. A equipe de vermelho somos nós que estamos com o goleiro linha. O nosso goleiro linha é esse jogador aqui, o número 5 de verde. Que hoje, costumeiramente, nós utilizamos o goleiro linha na ala. Por quê? Porque a regra foi sofrendo alterações. No início, o goleiro linha normalmente se posicionava no centro, lembram? Você podia trocar passes quantas vezes fosse necessário, para o goleiro estando na sua quadra de defesa. A regra mudou, muitos de vocês sabem disso. Então só pode voltar a bola uma vez para o goleiro. Então, as equipes começaram estrategicamente a posicionar o goleiro linha na ala, para frente da linha de meia quadra, já na quadra de ataque. Correto? O primeiro sistema que surgiu, e quem é da minha época, da minha geração, vai lembrar, é o sistema 1-2-2. Olha aqui, os jogadores bem no fundo, vamos dar uma ajustadinha aqui. 2 jogadores próximos à linha de meia quadra, 2 jogadores no fundo da quadra, bem abertos, deixando esse meio bem exposto. Esse é um sistema até certo ponto antigo, porém até hoje em dia você pode utilizar. Você tem que analisar o que na hora que você vai colocar o seu goleiro linha? Quais são as principais características de um bom goleiro linha? Como é que você define o seu goleiro linha, treinador? Meu amigo treinador? É claro que não vai chegar no vestiário e você vai perguntar, quem quer fazer o goleiro linha? Não, acho que não, essa não é a melhor opção. Vocês concordam comigo? A melhor opção é você definir isso, primeiro conversando com os jogadores, quem gostaria, quem tem alguma noção, qual jogador de linha tem alguma noção de jogar no gol, caso for necessário. Isso se o seu goleiro, o teu goleiro, aquele titular, não fizer essa função. Porque a gente tem visto, nos últimos tempos, aí os goleiros se especializarem também nesses fundamentos de linha. Isso é muito interessante, isso é muito legal. Então, o seu goleiro pode fazer essa função de goleiro linha. Desde que ele lhe dê segurança no passe, no chute, no domínio da bola. Às vezes ele vai ter que conduzir a bola. Então, são essas características que eu, professor Amorim, na hora que eu vou decidir que eu vou escolher, eu vejo na minha equipe. Muitas vezes o jogador se apresenta, professor, eu faço o goleiro linha, mas será que ele está preparado? Será que ele tem esses pré-requisitos? Goleiro linha tem que ter, além de uma boa execução dos fundamentos, eu acho que tem que ter uma boa visão de jogo. Tem que ter personalidade para fazer um passe mais arriscado. São momentos difíceis de tomada de decisão. Tem que ser tranquilo. Tem que ser uma pessoa bem concentrada. Concorda? Se é um cara muito agitado, que toma decisões precipitadas, só vai atrapalhar. Só vai atrapalhar. Eu prefiro, quando eu vou colocar o goleiro linha, não esperar esses 2, 3 minutos finais. Dependendo do placar do jogo também, né, gente? Eu coloco com um pouco mais de tempo para que eles terem tranquilidade, para trocar passes conscientes, para achar a melhor opção de chutar a gol, de finalizar. É dessa maneira que é um bom goleiro linha orientado, mas isso tem que ser treinado. Então, eu defino dessa maneira. Eu observo os fundamentos, passe, chute, domínio. Se é uma pessoa tranquila, de boa tomada de decisão. Se tem uma boa personalidade, porque às vezes fica muito nervoso, treme demais e não é legal. E também se ele tem alguma noção de como jogar no gol. Porque tem alguns momentos que você está usando o goleiro linha, utilizando o goleiro linha, você perde a posse da bola e não dá tempo de fazer a substituição, correto? Então aquele jogador que não é goleiro, que está fazendo o goleiro linha, vai ter que voltar para o gol e de vez em quando fazer algumas defesas. Então noções de gols, né? Então eu penso que esses detalhes todos vai fazer com que você defina quem vai ser o seu goleiro linha. Bom,
Com a mudança, com a evolução, surge uma novidade ofensiva, surgem também novidades defensivas. Eu não vou aqui comentar sobre sistemas defensivos do goleiro linha, vai ser em outro momento. Tá? Eu vou mostrar então para vocês uma outra opção, um outro sistema ofensivo para utilizar o goleiro linha. Dependendo do tamanho da quadra, dependendo como é que a marcação está posicionada, de repente a marcação dá uma boa recuada. Eu vou deixar a marcação ainda nesse posicionamento 2-2 também. Tá? E olha aqui. É uma outra opção que pode ser utilizada. Né? O ataque forma um posicionamento que eu entendo assim. Mas fica fácil quando a gente fala em números. E não nomes nesse caso aqui. 2-1-2. É um outro posicionamento. Onde aqui, olha, em algum setor da quadra, eu sempre falo isso também. Pessoal, em algum setor da quadra a gente tem que ter um jogador livre. A defesa vai tentar minimizar as nossas opções de ataque. Né? Como eu já falei para vocês, não vou mostrar aqui, mas nós temos um jogador aqui no centro desse quadrado aqui. A ideia é com que a bola chegue aqui e ele possa fazer giros para finalizar, ou se algum jogador vier marcá-lo, ele fazer passes e assistência. Algum jogador nosso em algum setor da quadra terá que estar livre. É claro que aí o goleiro adversário também vai fazer as suas funções, as suas intervenções. Tá bom? Mas é um sistema também bastante interessante. 2-1-2. Com um jogador no centro desse quadrado da defesa do adversário. Uma outra formação, lembram quando eu falei de degrau? A formação do degrauzinho, nos padrões de jogo, nas manobras ofensivas? Eu sempre me refiro ao degrauzinho assim, né? Olha, um degrau do lado esquerdo é mais ou menos como se fosse um degrauzinho. Olha, esse é um nome que foi criado, uma linguagem do futsal, né? Se forem números, nós vamos chamar como aqui talvez 1-4. Um jogador que fica responsável em fazer os passes e 4 jogadores posicionados, 2 mais fechados pelo meio e 2 mais abertos. Então você pode trocar passes mais curtos na diagonal e passes mais longos na diagonal. E aí existem as combinações. Este é o posicionamento. Esse é o sistema. Existem jogadas ensaiadas, manobras ofensivas, combinações para que a gente possa finalizar o gol. É claro que quem está livre aqui nesse momento é o goleiro. Ele pode adiantar e de repente até arriscar o chute. É a primeira opção. Né? Ele troca passes curtos e de repente o jogador sai nas costas e a bola já entra. Agora, isso vai depender do quê? Da leitura de jogo do momento. Você posicionou, começou a trocar passes. Por isso que eu falo que os jogadores têm que ter aqui boas tomadas de decisões. Um passe errado aqui, uma precipitação, pode fazer com que essa nossa estratégia vá por água abaixo. Errando um passe aqui, a gente pode tomar o gol. Tudo bem? Tudo certinho por enquanto, gente? Vou mostrar então uma última formação, um último sistema que eu gosto bastante. A gente vai pensando, eu sempre digo que essa quadrinha aqui, ela é maravilhosa para nós criarmos as nossas estratégias, né? Então, assim, eu quando trabalho goleiro linha, eu gosto muito dessa formação aqui, tá? Como nós estamos falando em número, deixa eu colocar o meu goleiro linha na ala, né? Não posso esquecer. Posso esquecer. Aqui vai ser o passador. É o jogador que vai dar a dinâmica, que vai acelerar um pouquinho o passe para a direita, passe para a esquerda, vai dar segurança e possivelmente é o que vai fazer as coberturas. Olha aqui o meu goleiro linha onde é que está posicionado. Lá na ala. Bem simplesinho de entender. Numericamente a gente pode chamar 1, 2, 1, 1. É difícil a gente dar nomes, né? 1, 3, 1. Eu quando utilizei essa formação, eu queria criar um nome para facilitar a minha linguagem com os jogadores, né? Aí eu falei, olha, é o pêndulo. Essa movimentação do goleiro linha vai se chamar pêndulo. E aí, como às vezes no escanteio você põe nome de frutas, põe números, jogadas ensaiadas, movimentações específicas do jogo, né?
E por que me veio a ideia do pêndulo? Porque esse jogador aqui vai estar fazendo esse movimento, olha. A bola vem para o ala esquerdo, ele se desloca nesse sentido. E aqui formamos o triângulo, olha. Então ele vai ter a opção de passe na paralela, diagonal curta com tabela. A gente vai criar uma vantagem numérica do lado direito da defesa, do lado esquerdo nosso do ataque. Não funcionou? Vamos reorganizar. Porque toda estratégia depende disso. A gente organiza, desorganizou, organiza de novo. Aí a bola, novamente, a gente vai trabalhar a posse da bola, sem pressa. Vamos deixar a pressa para aqueles segundos finais, que aí você tem que tomar atitude. Aí esse jogador, você pode fazer com que ele fique fazendo essa função lá no fundo. Ó, olha para a esquerda, olha para a esquerda, olha para a direita. Dando sempre essa opção de passe no corredor no fundo. E esse jogador aqui, olha, muitas vezes ele pode vir finalizar próximo e até a aproximação desse jogador. Olha quantas opções começam a surgir. É só você pensar, analisar, você cria muitas opções. O que pode ser feito também é ele ficar revezando com esse jogador. Por exemplo, do lado de cá é interessante um pivô, não é pivô, um jogador destro. Concordam comigo? Do lado de lá, sugiro que seja um jogador canhoto. Então você coloca um canhoto e um destro e eles vão alternando essa troca de posições aqui, essa formação do triângulo ofensivo. Tá bom, meu amigo? Pode ter certeza. Crie boas estratégias, pensa, analisa a tua equipe, características dos seus jogadores. Mas o goleiro linha, com certeza, é uma realidade hoje no nosso jogo de futsal. A sua equipe que compete, para você se tornar um treinador e a sua equipe mais competitiva, tem que ter essa situação, tem que treinar essa situação do goleiro linha. Sabendo que existe o risco, você pode ter sucesso ou não. Por isso que ela tem que ser treinada. Então, muito bem, meu amigo treinador, meu amigo professor, espero que você tenha gostado. E eu vou lembrar vocês, hein? No meu canal do YouTube tem outros conteúdos, outros vídeos gravados que você tem acesso gratuito e integral. Acesse e se inscreva. Assuntos muito pertinentes, próprios para treinadores e para equipes competitivas. Forte abraço!